Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a toda a população. Afinal de contas, a frota de motocicletas no Brasil cresceu 10 milhões na última década, de acordo com o IBGE. Com esse aumento, impulsionado também pelo surgimento dos aplicativos de transporte e delivery, os acidentes só aumentam e são um grave problema de saúde pública. Só no primeiro semestre de 2023, 21 pessoas morreram na capital após acidente com motos. Mais de 1.300 foram atendidas na Santa Casa de Campo Grande pelo mesmo motivo. E para debater esse assunto de grande relevância, eu recebo agora a diretora de Educação de Trânsito do Detran MS, Andréia Moringo, e o Felipe Roth, que é médico ortopedista da Santa Casa. Bom dia, Andréia. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia. Prazer recebê-los aqui para falar de um tema de grande importância. Afinal de contas, quando a gente fala de acidentes com motos, a gente fala de milhares de ocorrências, infelizmente algumas fatais. A gente vê que nesse primeiro semestre já foram 23. A gente fala de superlotação dos hospitais, das salas de cirurgia, enfim, algo que aflige a toda a sociedade. Agora, Andréia, o que é que a gente pode fazer para diminuir esses índices tão significativos? Primeiramente, agradeço o espaço aqui no programa, Ricardo. Isso é uma iniciativa muito importante. Uma das ações é essa. A primeira atitude é informar a população sobre a importância de tomar atitudes preventivas no trânsito, né? Se as pessoas desconhecem o risco, elas extrapolam muitas vezes. Então, é preciso alertar a população que a motocicleta é um veículo econômico, é um veículo viável, rápido, ágil, mas tem também os seus riscos, porque também é muito vulnerável. O motociclista, se ele não toma os devidos cuidados necessários ali para pilotar com segurança, ele acaba virando um alvo, né, de graves lesões, como é o caso que o doutor vai falar aí, que eles atendem todos os dias dessas ocorrências e também chegando a perder a sua vida. Então, é algo que muito nos preocupa. É uma grande preocupação, né? E aí a gente percebe que esses acidentes, né, levam a uma superlotação dos hospitais, né, Felipe? E a Santa Casa não é diferente. Não né? é diferente. Bom dia. Primeiro, quero agradecer o convite aqui, representando a Santa Casa. O carro-chefe, talvez, da Santa Casa seja o trauma em todos os aspectos, desde quedas, acidentes de trânsito. E a motocicleta dos acidentes de trânsito representa mais de 50% dos traumas com relação ao trânsito. Então, é um problema de saúde pública, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar mudar isso? Talvez, como as medidas preventivas fazem muita diferença, principalmente a parte educacional, e as medidas de longo prazo também que têm que ser concebidas, né? Principalmente com relação à estruturação e à mobilidade urbana, né? Que muitas dessas pessoas utilizam a moto principalmente pela autonomia que ela dá. E a autonomia nos deixa também mais vulnerável, porque, de fato, mas a proteção do motociclista é o corpo. O anteparo é... Exatamente. Então, ele tende a ter o próprio motorista. problemas, assim, lesões muito mórbidas, se não mortais, né? E muitas vezes com acidentes fatais, principalmente relacionados ao trauma craniano. Eu te digo que quando acadêmico, ainda fiz muitos plantões na Santa Casa, no pronto-socorro, como estagiário, e realmente a quantidade de acidentes de moto e a gravidade desses acidentes, né, com lesões importantíssimas, algo assustador, né, Felipe? E isso não deve ter mudado, acredito até que aumentou. O que eu queria te dizer, você tem ideia do quanto esses casos de trauma por acidente com motos ocupa os centros cirúrgicos, as salas de emergência da Santa Casa? Temos uma noção considerando aqueles números, né? Se mais de 50% dos casos de trauma relacionados a acidentes de trânsito são relacionados à motocicleta, a gente tem uma estimativa que o acidente de trânsito ocupe 70% a 80% relacionado direto ou indiretamente
ao que é atendido na Santa Casa. Então, ou seja, é muita coisa. Então, os outros 30% ficam com quedas menores, fraturas menores ou quedas de altura, que representam menos de esses 30% restantes. Então, ou seja, a gente podemos considerar que mais ou menos um terço do centro cirúrgico está sendo operado hoje por um acidente relacionado à motocicleta. É significativo. Agora, Andréia, a gente sabe que as pessoas costumam, né, atribuir os acidentes normalmente aos erros de condução do condutor da moto. É sempre assim? Ou também os outros, né, motoristas podem, com a sua conduta, levar a um acidente que envolva um motociclista? Cada cenário deve ser avaliado de acordo com as suas particularidades. Aqui na capital, por exemplo, tivemos algumas ocorrências desses últimos óbitos agora, que foi um pouco de imprudência, né? Ao passar no semáforo vermelho, por exemplo, com excesso de velocidade e colidir com uma caminhonete, não poderia ter outro resultado. Esse motociclista veio a óbito, infelizmente, numa das ruas mais movimentadas da cidade. Por outro exemplo, o condutor da motocicleta também está ali numa via, excesso de velocidade associado ao uso de bebida alcoólica. Então, assim, são situações que dependem meramente do condutor. E principalmente se esse condutor da motocicleta, ele não tem o requisito mínimo, que é o documento de habilitação. Isso é algo muito importante e necessário. É comum, né? Infelizmente, é muito comum que isso Nesses ocorra. últimos óbitos, nós observamos o quê? Boa parte, né, diria ali 50%, não eram habilitados na categoria A. Isso é algo que muito nos preocupa, porque é um processo de habilitação que vai garantir que aquele indivíduo tenha pelo menos o conhecimento básico das regras, noções de segurança no trânsito, que ele conheça também as noções de direção defensiva e saiba se comportar com segurança na via. É claro que também exige o quê? A perícia, a habilidade, a execução das manobras ali, saber utilizar os freios da motocicleta. Então, é um veículo muito vulnerável e nós precisamos, assim, fazer esse apelo para a população, né? Priorize passar pelo processo de habilitação. Muitas vezes as pessoas não querem perder tempo ali, né? Acha mais fácil comprar a motocicleta, ir pilotando ali com essa sensação de que não vai acontecer nada, mas infelizmente os números não mostram algo diferente. Andréia, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas depois eu gostaria de comentar a respeito dos motoristas de aplicativos. A gente percebe que eles normalmente andam numa velocidade muito alta, acabam por vezes furando o sinal, e a gente sabe que o pano de fundo disso é a remuneração por produção e, às vezes, de baixo valor. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês dois. Claro, a gente já claro. volta. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão. Centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Andréia Morinho, que é do Detran, né? Diretora de Educação do Detran, e também com o Dr. Felipe Rô, que é médico ortopedista, vem aqui falar em nome da Santa Casa. Então, os dois aí têm uma árdua missão, né? Você, Andréia, de educar a população para um trânsito mais equilibrado, né? E o Dr. Felipe lá para segurar as pontas das consequências, né? Do mau uso dos veículos, enfim. Agora, Andréia, a gente sabe que os aplicativos, principalmente depois da pandemia, os aplicativos de entrega se tornaram uma rotina na vida da população. Por consequência, a gente tem um número muito maior de motociclistas, né, entregando para esses aplicativos, mas também, como eles recebem baixos valores por corrida e trabalham por produção, a gente percebe um fluxo muito intenso, uma pressa enorme para fazer essas entregas e muitas vezes colocando as suas próprias vidas e a vida de outros em risco. Sim. Essa tendência dos serviços de entrega por aplicativo é algo que veio para ficar. Mas também é algo que muito nos preocupa, porque é o que você falou, muitas vezes esses condutores eles querem ter ali uma alta produção, né, na agilidade das suas entregas, mas não priorizam as regras de segurança. Como, por exemplo, o semáforo está ali expressamente na via, uma infração de trânsito de natureza gravíssima, mas muitas vezes o motociclista, em geral, não aguarda o tempo do semáforo. Isso é algo muito preocupante. Também essas manobras, não observar ali a distância de segurança. Importante é ver e ser visto. Porém, Ricardo, uma coisa muito importante da gente destacar, que apesar de ter aumentado muito o número de motociclistas de aplicativo de entrega, os óbitos não são desses exemplos.
Os óbitos são daquele motociclista de final de semana, que não tem a perícia na manobra, porque esse motociclista de entrega, ele depende daquilo para o seu sustento. Sim. Então, assim, o alerta que nós damos é o seguinte: se você, motociclista de aplicativo, ficar lá lesionado na Santa Casa, quem vai levar o sustento para sua família? Né? Então, assim, tem um pouquinho mais de prudência. Apesar deles não estarem enquadrados nos óbitos, eles também sofrem quedas, muitas vezes a porta de um veículo, uma pequena fratura, mas isso também impacta de forma negativa. Então, sempre a prudência necessária, toda a prudência necessária, porque por mais que você tenha ali as suas entregas, a vida é o bem mais precioso. Sem dúvida. Felipe, ela falou de pequenas fraturas e tal. Quais são os acidentes, quais são as fraturas, perdão, mais comuns nesses condutores de motocicleta? Então, bem pertinente e totalmente interligado. Claro. As fraturas mais frequentes em um pronto-socorro geralmente são dos membros superiores, principalmente do punho e dos dedos, porque são mecanismos de defesa. Né? Mas nas motocicletas, o que a gente percebe é que os membros inferiores começam a ser mais frágeis ou sendo mecanismos vulneráveis. Então, existe uma incidência maior das fraturas de membros inferiores, que são fêmur, tíbia e bacia, o que faz com que esses acidentes sejam mórbidos e com risco de morte. Essa é a grande questão. Além do que nós estamos comentando, é o risco da morbidade que torna esses acidentes. Uma fratura, por exemplo, de fêmur, pode demorar mais de 4, 6 meses. Muitas delas expostas, né? Exatamente. Que aumentam ainda a morbidade. Exatamente. Mais ou menos 20% dessas fraturas são expostas. E a maior parte delas são de membro inferior. Porque você está ali, aquele membro está em total vulnerabilidade a qualquer choque. O choque de um carro, porque a maior parte dos traumas são relacionados não à queda, e sim à batida de trânsito, à colisão de trânsito. Então, o membro inferior, ele faz com que a pessoa perca o fator mais importante na vida dele para o sustento, que é a mobilidade. E não só a destreza nos movimentos. O membro superior causa outros tipos de dano de longo prazo. Mas agora, o membro inferior... Um temor enorme é o trauma craniano, né? Que a gente, crânioencefálico. Qual a importância? Não vou nem falar de usar o capacete, mas de usar o capacete adequado. Né? Porque esse é um ponto importante, né? Tem muita gente usando capacete que não estão dentro das normas de segurança, né? Com certeza. Na verdade, entra muito mais na parte da neurocirurgia, em que tem diversos traumas, né? Existe tanto a concussão cerebral, que é a batida, assim como o trauma relacionado aos hematomas, que são feitos pela pancada. E assim como um trauma chamado trauma axonal difuso, que acontece por o deslizamento da calota craniana. Então, esses capacetes são os adequados, eles amortecem a batida o suficiente, em alguns casos, para salvar uma vida. Às vezes, pela energia, que a gente chama de energia cinética do trauma, esse capacete adequado pode ser suficiente para salvar ou não a vida daquele indivíduo. Porque a principal causa de morte no trânsito não é necessariamente as fraturas, ela é a maior causa de morbidade. Mas a morte é causada geralmente pelo trauma craniano, que são esses que eu listei. Tanto a concussão como a lesão axonal e os hematomas que são feitos. E geralmente isso causa um dano para a vida assim, irreversível algumas vezes, porque muitas vezes o paciente salva a vida dele, mas ele fica com sequelas para a sociedade, para a família e para ele mesmo, que ele não consegue mais ser útil às suas atividades diárias, ou seja, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais fazer nenhuma atividade laboral, porque ele fica acamado, ou ele pode ficar com um retardo mental muito importante, ou perder funções executivas básicas da vida. Então, isso é um problema muito maior do que a gente possa imaginar. A questão do trauma craniano e, enfim, esses acidentes que acontecem à noite, principalmente, tem a relação da energia cinética. A velocidade é aumentada, porque tem menos trânsito. Claro. A pessoa anda mais veloz e também os usos dos entorpecentes. Então, é por isso que tem essa relação direta. De dia, acidentes mais leves, mas mais frequentes. E de noite, os acidentes são um pouco menos frequentes, mas muito mais graves. A gente vai fazer mais um intervalo, depois a gente volta para falar sobre os impactos da saúde pública, mas também sobre como prevenir esses acidentes. Fiquem com a gente. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor.
Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre os acidentes de trânsito, em específico, aqueles sofridos pelas motocicletas. E a gente quer agora conversar com a Andréia, com o Dr. Felipe, sobre os custos para a saúde pública, mas também sobre a prevenção. Felipe, tem ideia do quanto o SUS gasta por ano com acidentes de moto? A quantidade é variável porque não temos um número tão preciso. Existem estudos, né, que mostram a variabilidade. Por exemplo, uma diária de UTI num paciente que toma um trauma craniano por dia custa aproximadamente R$ 1.400. Então, uma fratura, por exemplo, de fêmur, ela pode custar para um serviço público desde R$ 15.000, que é um valor bem excessivo, até R$ 100.000. Perfeito. Então, pode variar demais, porque ele é um paciente variável. A gente não sabe, ele vem com outras doenças do trauma, como um trauma torácico, um trauma no fêmur, um trauma na cabeça, um trauma, muitas vezes, ocular. Então, esse custo, ele é agregado. Então, é uma máquina difícil de calcular, assim, exatamente. Muitos estudos já foram feitos, exatamente equiparando
a saúde, principalmente suplementar a saúde pública. Mas o custo da saúde pública é difícil de estimar exatamente pela questão. Há uma soma de morbidades. Aquele mesmo paciente sofre várias cirurgias de diferentes áreas. Não há dúvida que o impacto é muito grande, né? Então, não só para a saúde, mas também para a previdência, afinal de contas, o afastamento de pessoas numa fase produtiva da vida, né? Isso é um impacto muito grande. Andréa, já que a gente tem tantos impactos para a sociedade, cabe ao Detran, MS, claro, e todos os outros do país, a trabalhar para tentar evitar ou minimizar esse tipo de acidente. O que é que vocês têm feito aqui no nosso estado? Justamente, em maio, por exemplo, nós fizemos uma ação em conjunta com a Associação Comercial aqui na capital e demos essa ideia também para o interior do estado estender essas ações. Estivemos no comércio, fizemos levantamento com a Santa Casa, inclusive, sobre os índices, né, de fraturas, essa questão do politraumatismo, os impactos que isso causa para a economia do comércio também. E nesse bate-papo, na visita aos lojistas, nós conseguimos perceber as perdas que eles têm por conta de afastamento, por motivo de saúde, né, desses traumas, pessoas que perderam funcionários também. E isso causa um impacto muito significativo, não só para o comércio, mas para a família como um todo, aquela pessoa que deixa de produzir. E o comércio muitas vezes também tem que se envolver nisso, porque eles contratam esses serviços, eles contratam esses profissionais e muitas vezes aquela questão de pressa, de necessidade de chegar a tempo e acabam não chegando. Então essas iniciativas de envolver vários agentes para se preocupar também com essa questão, porque é uma questão de saúde pública, como o doutor muito bem mencionou. Então, todos são interessados, sim, todos devem assumir o seu compromisso em prevenir, né? A gente fala muito em direção defensiva, como é que ela pode ajudar o motorista, o piloto, né? O motorista, o motociclista, vamos dizer Então, assim. dentro do conteúdo da direção defensiva, nós temos ali noções de pilotagem segura, porque a motocicleta, diferente do veículo, ela é um veículo de duas rodas. Então, você tem ali a força centrípeta e a força centrífuga, tem que saber entrar nas curvas corretamente, saber ajustar, até essa questão do capacete. Muitas vezes, o que acontece? O capacete, ele está ali regulamentado pelo Inmetro, está tudo certo, mas o motociclista desconsidera a importância de ajustar esse capacete adequadamente. Desconsidera a importância de colocar a viseira abaixada, porque ele acha que não é importante, porque aqui é muito calor, alguma coisa assim. Sempre vai ter uma justificativa. Mas quanto mais nós nos prevenirmos em termos de segurança, utilizando roupas adequadas, sapatos apropriados, vamos estar ali minimizando os riscos, né, de graves lesões. Pode até acontecer uma queda ou uma colisão de menor impacto, mas a gente vai minimizando os riscos, adotando princípios da direção defensiva na pilotagem segura. Por isso que nós estamos aí contando agora com o apoio também do Corpo de Bombeiros e com a equipe da Honda para promovermos aí no segundo semestre agora ações nos bairros voltadas para a prevenção de pilotagem segura desses motociclistas. Porque nós temos o compromisso de reverter esses números, mas nós também estamos contando aí com toda a população. Só os órgãos de trânsito, só a Santa Casa não faz nada. A gente pode até fazer todo esse papel, né? Mas é a escolha de cada um. Alertando para os riscos, né, Felipe? Mas a consciência é individual. A conduta é individual. Portanto, é fundamental que cada um de nós assuma a sua responsabilidade de dirigir respeitando as normas, as leis, mas, sobretudo, a vida de cada um dos sul-mato-grossenses. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui com a gente. Foi excelente, gostei. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.